estamos de volta no nosso canal de entrevistas do IBHBC e hoje vamos falar sobre sucesso. É sobre isso que nós vamos falar agora com eles, os facilitadores de constelação familiar, Décio, que é médico e também consultor de empresas, e a Wilma, que é enfermeira, com uma bagagem de mais de 15 mil horas aí de atendimentos, no workshops, vivenciais, treinamentos e também seminários que promove no Brasil e em vários países. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. E como é que fica as relações dentro do ambiente de trabalho? Bom, há muitos pontos a se tratar aí que talvez excedam o nosso tempo e eu vou procurar falar de um ou dois apenas. O primeiro ponto importante no relacionamento de trabalho é que as pessoas tenham um respeito umas pelas outras. É impossível trabalhar dentro do ambiente se nós não conseguimos ter um mínimo de respeito e contato com o outro. Também é importante que muitas vezes a gente observa que as dificuldades que os clientes nos trazem têm muito a ver com uma necessidade profunda de reconhecimento e como é difícil às vezes que eles obtenham dentro do ambiente de trabalho o reconhecimento desejado. Ora, aí nós podemos perceber que quando se trata de trabalho, essencialmente daquelas três leis que eu falei, a que ganha mais relevância é o equilíbrio. Então, trata-se essencialmente de encontrar uma maneira de lidar dentro das relações de trabalho de uma maneira equilibrada. Ou seja, como é que eu dou algo e como é que eu recebo algo de uma maneira equilibrada. Muitas pessoas têm dificuldade nesse âmbito, por exemplo, elas querem dar mais do que recebem, ou outras querem receber mais do que dão. E isso fere os relacionamentos, porque uma vez que não haja equilíbrio, as relações se rompem e as pessoas tendem a se afastar. Ninguém quer ficar próximo a uma pessoa que quer tirar dele mais do que ele dá. Também, se a gente fica perto de uma pessoa que nos dá demais, não nos permite compensar, isso também é muito desconfortável e a gente também quer se afastar. Assim, o ponto crucial aí é encontrar esse ponto de equilíbrio. E para isso, nós precisamos estar bem implantados no nosso lugar. Temos que saber qual é esse lugar e ter uma noção muito clara da ordem e desse equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, é muito comum que no ambiente de trabalho uma pessoa acabe assumindo mais funções do que lhe cabe pessoalmente e assim invade o espaço de uma outra pessoa dentro desse ambiente. O efeito final é que essa pessoa que invade fica sobrecarregada e aquele que tem um espaço invadido fica meio ocioso. Isso para o infortúnio do trabalho de tudo, né? Porque... E ele acaba recaindo naquela outra lei que ele acaba não se sentindo parte integrante daquilo porque não está sobrando muito para ele. Então esse que ficou invadido tem uma performance baixa. Esse que invadiu também tem uma performance baixa, porque ele está sobrecarregado. Não faz bem feito. Quem quer abraçar o mundo às vezes... Então isso precisa ser equilibrado e muitas vezes isso não é claro para o cliente quando ele está inserido dentro daquele contexto. Por exemplo, aqueles que tendem a ficar sobrecarregados vão dizer assim, mas o trabalho precisa ser feito, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E a verdade é que muitas vezes essas pessoas trazem outros padrões de outros contextos, por exemplo, de sua própria família. Nós observamos que filhos mais velhos de irmandades numerosas, por exemplo, tendem a assumir esse tipo de tarefa no trabalho. Tendem a assumir mais trabalho do que conseguem fazer, ou do que deveriam fazer, para que as relações fossem harmônicas dentro do ambiente de trabalho. Outras vezes nós observamos que essas pessoas, quando assumem posições de gerência, elas tendem a ultrapassar a figura do subordinado e ir direto ao subordinado do subordinado. Então elas tendem a puxar muita coisa sobre si, com isso elas rompem esse equilíbrio, os outros se sentem diminuídos e não reconhecidos, porque eu estou fazendo o trabalho do outro, e isso produz uma desarmonia que termina sendo ruim para todo mundo. E como aplicar essa metodologia no indivíduo na hora dele tomar decisões? Talvez um dos segredos do sucesso é a hora de você tomar decisões, a hora de você ser rápido e ser preciso naquele momento que você tem a necessidade de tomar uma decisão. Ótimo, essa é uma pergunta importantíssima. Nós também observamos isso, que frequentemente as pessoas têm uma qualidade de decisão deficiente ou às vezes têm dificuldades para tomar uma decisão importante e nos procuram por causa dessas decisões.
nós podemos ajudar muito nesse contexto com essa metodologia. Por quê? O processo pelo qual nós chegamos a tomar uma decisão é um processo curioso. Observe, quantas decisões sobre o que fazer nós temos agora, nesse instante? Quantas opções reais de decisão nós temos para o que nós podemos fazer agora? Me diga. Milhares. Um monte. Centenas, né? Você tem um curto espaço de tempo tomar aquela que você acha certa. Exato. Então nós precisamos todas essas opções, nós precisamos separar algumas e fazemos isso de maneira gradativa. É como se nós pegássemos uma grande árvore e fôssemos podando os ramos até ficar com uns poucos galhos que são realmente relevantes. Nós construímos esse processo de maneira quase automática, inconsciente. E geralmente chegamos a um ponto onde temos poucas alternativas, normalmente duas. Ou seja, nossa tarefa ao construir o processo de tomar uma decisão consiste essencialmente em ir priorizando coisas até chegar a um dilema. Nossa observação é que muitas vezes nesse processo de construção nós botamos fora opções que são relevantes e importantes. Mas depois, quando nós já estamos lá no dilema, nós já não lembramos mais dessas outras opções que nós descartamos. Então, nosso trabalho é ajudar o cliente a dar um pequeno passo para trás. Por exemplo, considerar possibilidades de associação que ele não considerou, ou novas possibilidades que ele não considerou, ou alterar a importância relativa das prioridades, ou reconsiderar essas prioridades. Em suma, o nosso trabalho é abrir de novo o leque, de maneira que algo que foi colocado de fora seja reconsiderado, seja tomado de volta e então incluído novamente dentro do contexto decisório do cliente. Esse é um aspecto onde nós habitualmente trabalhamos. O segundo aspecto importante aí consiste em ajudar o cliente a fazer aquilo que nós chamamos de uma decisão para o mais. Ora, existem dois tipos de decisão, segundo Bert Hellinger. As decisões que nos levam para o menos e que estão conectadas geralmente a um movimento que nos leva em instância à morte e à doença, ao fracasso, e as decisões que levam para o mais, que ampliam o contexto, que incluem e crescem. Esse segundo tipo de decisão muitas vezes não está claro para o cliente, que ele está travado dentro de um contexto de visão que faz ele ir reduzindo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por exemplo, é muito comum que um cliente, dentro de uma situação de conflito, considere apenas a opção de fugir ou lutar. Por exemplo, ele esquece que existem outras opções, por exemplo, encontrar um ponto de reconciliação e conectar-se com o seu inimigo. Isso é verdade, especialmente no âmbito dos negócios. Quantas vezes um negócio não proliferou, não cresceu, porque dois concorrentes que lutavam ferozmente acabaram fundindo-se. E o negócio resultante era bom para todo mundo, bom para os clientes, bom para as empresas em questão, bom para os funcionários, e todos ganharam com aquilo que aconteceu. Mas quando isso aconteceu, no momento em que isso aconteceu, essa decisão precisava ser considerada, ela nunca ia acontecer. E isso é o nosso trabalho, ampliar a visão do cliente para que ele possa tomar essa decisão por mais, e não ficar muitas vezes preso num contexto onde ele acaba tomando decisões que são sempre o menos. Um dos segredos do sucesso é, claro, a qualificação. Mais qualificado, você tem mais chance dentro do mercado. Como é que vocês podem ajudar aquele cliente que tem um monte de titularidades, tem mestrados e doutorados e não consegue atingir o sucesso? Tem qualificação, mas não consegue ter sucesso. Bom, a capacidade humana do trabalho, ela é função de quatro grandes temas, digamos. Ela vem em função disso, que é a capacidade de alguém de conhecer e ser qualificado para fazer o trabalho. É isso que a gente faz quando nós apresentamos num emprego, por exemplo, o nosso currículo, né? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Bom, o segundo tema importante aí é o quanto eu estou comprometido com o trabalho, o quanto eu valorizo o trabalho. Um terceiro tema é como é que eu lido com a complexidade desse trabalho, e o último tema é com que maturidade emocional eu me apresento diante do trabalho. O que nós observamos é que
esses 4 aspectos têm que ser olhados em conjunto. Se um falhar, os outros 3 não valem nada. Por exemplo, se eu não sei fazer o trabalho, não adianta eu ser muito maduro emocionalmente, saber lidar com a complexidade, querer muito trabalho, mas eu não sei fazer ele. Então eu preciso me qualificar. Essa é uma parte relativamente fácil. Mas o que nós observamos pela parte das pessoas que nos procuram é um cenário oposto. A pessoa sabe fazer o trabalho, ela quer muito fazer o trabalho, ela sabe lidar com a complexidade, mas esse aspecto emocional aqui é o que detona ela. É o que no final das contas acaba subtraindo e ao subtrair joga tudo por terra. Nesse quesito, muitas vezes então, existem bloqueios ou questões afetivas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, eu vi pessoas geniais que têm extrema dificuldade com a autoridade. Então, o cara é genial, faz um trabalho maravilhoso, altamente criativo, ele é 10, mas você põe um chefe na frente dele e tudo vai por água abaixo. Ele agride o chefe, ele briga com o chefe, ele não consegue acatar as prioridades que o chefe passa para ele, e no final ele acaba não conseguindo desempenhar porque ele tem uma grande dificuldade com a autoridade. Ou o contrário, coloca ele no cargo de chefe. Outras pessoas têm uma dificuldade extrema de serem bons gerentes. Eles não sabem delegar de uma maneira que os subordinados consigam atender. Eles brigam demais, eles exigem demais e no final das contas eles conseguem a mágica de extrair o pior da pessoa que está trabalhando com ele, ao invés de extrair o melhor dessa pessoa. E esses aspectos têm profundas conexões com a postura que a pessoa tem em relação à sua própria família. Se ela está bem posicionada dentro da família ou se ela tem muitas questões familiares a serem resolvidas, porque é de lá que nós trazemos o modelo com o qual nós depois lidamos com a hierarquia aqui no trabalho. Então, se essas questões estão em desarranjo lá na família, elas também vão acabar gerando desarranjos no trabalho. Não é nenhum mistério, e qualquer profissional de RH bem qualificado e experiente pode dizer que quando o cliente tem muitos problemas na família, ele dificilmente tem um bom desempenho no trabalho, né? O oposto também pode ser verificado, que quando a pessoa tem uma boa relação familiar e as coisas estão harmônicas, ela consegue levar isso também para o ambiente de trabalho. O que nós fazemos nesse sentido é ajudar a pessoa a encontrar esse lugar emocional e posicionar-se bem dentro dos dois ambientes, da família e do trabalho. Qual é a postura que ela precisa alcançar para encontrar um bom lugar nessa hierarquia e ser ou um bom subordinado quando é preciso ser, ou um bom chefe quando é preciso ser. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Eu queria demais agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por virem aqui. Nós que agradecemos.